que vocês têm feito por ela. Hoje, continuando a nossa partilha sobre toda a visita do Papa, sobre o Papa Francisco, que ele tem trazido esse novo ardor, né, para nós, essas palavras do Santo Padre. A nossa partilha é em cima de uma pregação, uma homilia do Santo Padre. Temos que nos despir da cultura do bem-estar. Temos que nos despir, se desfazer desta cultura do bem-estar, que nos deixa preguiçosos, egoístas e pouco corajosos. Olha que interessante. O Santo Padre, ele traz uma linguagem atual para nós. Ele vem dizer para nós, cristãos, primeiramente para nós, os cristãos, que estamos vivendo uma vida, que estamos parados, estagnados, do quê? No nosso jeito de ser cristão. Ele vem pedir para nós, através, né, dessa homilia, dessas homilias que ele fez no Rio de Janeiro, o que? Na jornada, para nós sairmos do lugar. Então, desde já, em nome de Jesus, eu digo para você, Deus vai te incomodar nesta noite. Amém? Amém? E esse incomodar é fazer com que você se mova, é tirar do comodismo. Amém? Amém. Qual é a cultura de bem-estar que nós estamos vivendo? Todos nós. Ora, se nós formos avaliar aí a humanidade, como ela vem ao longo dos anos, dos séculos, progredindo e trazendo condições melhores, confortáveis. Quantos de nós ouvimos dos nossos pais: nossa, hoje vocês têm isso, água encanada, vocês não precisam buscar água no rio, o conforto de uma cama gostosinha, não é um colchão de palha, você está dentro do seu lar. Pelo menos muitas pessoas, se nós formos avaliar, saíram do nível da miséria para a pobreza. Eles têm um teto, uma cama e muitas vezes têm uma refeição por dia. É o mínimo na pobreza ali, né? Não quer dizer que seja bom, mas se olharmos para trás, na história da cultura do nosso povo aqui no Brasil, a gente vai ver que muitos são pessoas que vieram do norte, de outros estados, para buscar uma vida melhor e conseguir projetar isso nas nossas casas. Nós somos herdeiros disso. Amém? Amém. Então, culturalmente, historicamente, a gente tem que entender que hoje nós estamos vivendo confortavelmente. Compramos, comemos, coisas que nem tínhamos acesso antigamente, não é verdade? Existem pessoas que não têm acesso a isso. O Santo Padre vem dizer isso para nós. Temos que olhar para os pobres, por aqueles que não têm. Porque mesmo numa sociedade que avançou nessa produção de alimento, de vestimenta, mesmo nessa sociedade, ainda há muitos excluídos que não se servem dessas riquezas, deste conforto para a vida, porque esse bem-estar é saudável. Amém? Agora, quando ele não passa mais a ser saudável? Então, como os cristãos vão entender a mensagem do Papa? O que é que ele está dizendo para nós? Quando esse modo de viver nos afasta de Deus. E o que é que este modo de viver mais tem feito nos últimos anos? Nos afastado de Deus. Nós damos tempo para a televisão, para o computador, para os passeios, para o consumismo. Nós estamos valorizando muitas outras coisas e não estamos buscando tanto a Deus. Há muitos só indo à missa, há muitos que só vão às vezes. E não olhamos o que está ao nosso redor, não buscamos Deus na pessoa daquele que precisa, né? É isso que o Papa o Santo Padre vem nos dizer.
O que essas riquezas nos trazem é um conforto e um fascínio provisório. Porque quando nós nos caímos doentes, quando nós temos uma tribulação, nós nos voltamos para Deus. Mas nós temos que estar em Deus em todos os tempos, a todo o momento. Eu quero ressaltar aqui a questão da humanização. O Santo Padre vem falando disso. Deus se fez homem e habitou entre nós para viver a nossa humanidade. Existe uma cultura humana entre nós, de vida, e ela deve favorecer a vida. Essa cultura ela é vista em outras cadeias de vida no nosso planeta. Eu, como professora, posso dizer, todos os seres vivos que estão aí buscam a existência de sua espécie. Estar vivo é manter a sua espécie viva. Há seres como uma mosca que vivem 20, 30 dias, mas tem todo um ciclo para estar aí vivo. Há seres como formiga que trabalham, tem um esquema de formigueiro ali de comunidade, só para manter o formigueiro vivo ali por 60 dias é a vida dela. Veja quão breve é a vida dela, mas eles estão aí, eles existem. O ser humano carrega o quê? A semelhança de Deus. É uma característica da espécie se manter vivo. Se nós olharmos para os nossos antepassados, quantos filhos tinham os nossos avós? 10. Há famílias assim ainda hoje. Famílias onde pessoas não têm tanto acesso às mídias, a um conforto, a um bem-estar, então elas tinham muitos filhos, não é verdade? Olha só, aonde tinha pobreza, tinha mais vida. Nós estamos invertendo valores. O ser humano está se desumanizando. É isso que o Santo Padre vem dizer. Se fechando em si mesmo. Quando você tinha as famílias, os clãs, as tribos, as comunidades, essas pessoas lutavam para, olha, tá lá tem até o sobrenome da família, tem a monarquia, tem os reis, para manter, aquela família tem um nome. Era bonito de se dizer, ele é da família tal. Hoje em dia as pessoas não têm mais esse desejo, né? De manter, de zelar, de se dizer, eu sou da família tal, eu estou aqui, olha aí os meus irmãos. As pessoas estão se isolando. E os ricos, pode procurar lá, tem menos filhos do que os pobres. E aí eu vou abrir um parênteses aqui sobre o aborto. Nós cristãos somos contra o aborto. Amém? Amém. Pílula do dia seguinte causa aborto. Mas não é novidade, irmãos. E isso eu faço uma denúncia. As mulheres, as meninas têm acesso a essa pílula tranquilamente. Eu sei, eu convivo com isso. Eu instruo elas que não é método anticoncepcional. Então não é uma novidade, já está aí. O aborto tem uma cultura demoníaca atrás. Já ouviram falar de superpopulação? Existe uma preocupação no planeta, nossos grandes humanistas aqui, sociólogos, vindo de encontro com outros pensadores. A superpopulação, eles fazem uma previsão de causar um desequilíbrio. Que desequilíbrio? Vai faltar comida, vai faltar todos os recursos para a existência. Eles não têm Deus, já começa por aí. Então essa é a desumanização. Essa é o erro do nosso humanismo atual. É o humanismo secular. Vamos manter a vida. De que forma a gente vai começar a pensar no problema da superpopulação? Não deixa nascer mais gente.
Aí a gente olha para as nossas famílias que tinham 14 filhos. Hoje as famílias atuais têm quanto? 2. O método anticoncepcional deu certo. Reduziu o caso desses pobres que saíam tendo filho à torta e direito. Reduziu ou não reduziu? Deu certo. Agora vamos para o aborto. O aborto também não deixa nascer mais ninguém. Quem é que tem filho? Ah, os pobres. Então, porque já as pessoas de posse mesmo, geralmente têm condições, mas não querem ter muitos filhos. Isso é muito triste. Mas nós temos que abrir os olhos de vocês. Quando nós estamos concordando com toda essa cultura de não ter filhos, de matar a criança no ventre, não é uma simples célula, já é uma vida. O Senhor vai falar, o catecismo da igreja vai falar. Tomemos posse do que o Santo Padre está dizendo. Amém? Amém. Somos contra o aborto. Essa é uma cultura que está sendo colocada nas nossas mentes. Não é questão se vai ter vegetação, se você vai ter um planeta lindo para os seus filhos. Não, você não tem que ter filho, você não tem que ter geração. Olha que grave isso. Então a vida, a nossa fonte de vida vem de Deus. Olha que interessante, o demônio está tirando isso. Mas, Angélica, a gente tem que se preocupar com esse monte de gente que vem. Olha, quem tem Deus do impossível, foi falado aqui, é o Deus do maná. Nós e só existimos aqui porque Deus quer. Porque, do caso contrário, se Deus tirar a mão, qualquer bacteriazinha vai devorar a gente de dentro para fora. Então, a gente precisa tomar consciência e se informar, buscar essa informação. Hoje em dia existe um termo chamado cristão light. Então o Santo Padre vai deixar. Bem-estar é como se fosse uma anestesia. Deixa o cristão light. Gente, quando a gente vigia, quando a gente ora, a gente não fica anestesiado. Quando está tudo bem na sua vida, você não pode se esquecer de Deus. Irmãos que nos ouvem, eu sei que vocês estão longe, mas existem aqueles que estão perto. Seria tão bom ter vocês sentados aqui com a gente, louvando a uma só voz. Os irmãos não estão saindo de casa para ir à igreja. Vamos nos voltar para isso. Fiquem atentos. Já foi tanto falado isso que nós ficamos na frente da televisão e não saímos para rezar. Agora tem uma coisa pior. Nós estamos desumanizando os nossos filhos. De que forma nós estamos desumanizando os nossos filhos? Não estamos educando eles na fé, ensinando eles a rezar a todo instante. Deixamos eles abandonados na frente dos computadores, de jogos. Aí às vezes tem uns comportamentos neles que falam, como você é egoísta. Eu vejo meu filho e falo, que atitude egoísta. Estamos deixando os nossos filhos desumanizados, que não se colocam-se no lugar do outro. Eu tenho alunos e eu posso falar que não sabem pedir desculpa quando erram, não entende que erraram, que fez o mal. Nós estamos desumanizando os nossos filhos, deixando que eles pratiquem o tal do bullying. Tudo é motivo de graça, tudo é motivo de piada. Nós cristãos não podemos deixar os nossos filhos assim, parados, com a mentalidade do mundo, porque é isso que o Santo Padre está falando. Aí ele veio nos dizer assim para os jovens, né? Olhar para os jovens e para os idosos. Hoje em dia, quando o jovem quer saber alguma coisa, aonde ele vai consultar? No Google. Antigamente, quando a gente queria esclarecer uma dúvida, a gente procurava um idoso. Então o Papa tem uma sabedoria incrível, né? Não vamos nos esquecer dos idosos e dos jovens, porque o idoso tem o testemunho de vida, tem o exemplo, a sabedoria de uma vida que ele já teve.
E nós estamos o quê? Isso é um ato de desumanizar também. Uma vida passou, você é antiquado, você já passou, não serve mais. Descarta, joga fora, agora é tudo novo. Isso tudo que nós vivemos, o bem-estar, o conforto, a tecnologia, os fast foods, né? São coisas que estão ao nosso dispor, que causam prazer? Sim, mas jamais, o Santo Padre vai dizer, deve nos deixar anestesiados. E quando eu estou vivendo numa condição, né, eu tenho conversado muito isso em casa com meu marido, preocupada com a alimentação. A gente vê estudos e casos que a nossa alimentação industrializada está acabando com a população. Está matando, está deixando nossas crianças doentes e nós estamos envenenando eles. Porque esse é o termo. Nós estamos dando um pouquinho de veneno a cada dia para os nossos filhos. É uma cultura de bem-estar, de se ter um alimento, de se poder comprá-lo, porque eu não planto mais para colher, eu não espero a chuva para germinar a semente. É uma coisa boa, mas a humanidade não tem trabalhado com tudo isso a favor de um bem que é por todos. É o individualismo, o enriquecimento. Não importa o que ele põe naquela comida, se vender tá bom, não importa se vai matar, se não vai, se eu vou ter crianças obesas com problemas cardíacos, não importa. Porque tem sempre aquele que está ali se alimentando desta riqueza. Esse sermão do Santo Padre, essa homilia, foi através do evangelho que eu vou ler para vocês, de Marcos, São Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27. Perigo das riquezas, promessa do centro. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não diga falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. E ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou e disse-lhe: Uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele se entristeceu com essas palavras e foi todo abatido, foi embora, porque ele possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos? Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Porque as pessoas aqui na terra buscam riquezas, buscam conforto, o bem-estar é isso, não é? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. As pessoas trabalham para acumular mais do que uma coberta, mais do que uma blusa. Elas acumulam, elas fazem reserva. As pessoas vivem assim, pensando nos seus, na sua família. E o trabalho
é louvável. O sustento que nós ganhamos é tudo louvável. Não quer dizer que o rico ele seja menosprezado por Deus, não é isso. Mas Deus diz que tem que partilhar, tem que olhar para aqueles que não têm, e existem muitos que não têm. A gente sabe disso. Nós temos visto jovens que não se contentam porque eles têm um celular que não é, ele não tem aquele celular que é o top, ele quer, e às vezes ele vai fazer meios de roubar ou de comprar de quem roubou. E se nós estamos incentivando isso, está errado. Amém? Amém. É uma postura errada. Nós precisamos nos cercar dos cuidados que nem fala a palavra. Veja aí que riquezas vocês estão buscando. Comecem a refletir. Qual é o conforto que eu me encontro? Como é que essa palavra tem que me incomodar para eu sair do meu comodismo? Para eu dar o meu tempo? Outro fechamento dessa palavra é o tempo. O tempo é de Deus. O tempo a Deus pertence. E nós queremos tudo no nosso tempo. Tudo do nosso jeito. Nós vivemos, não posso dizer parar de falar sobre o ativismo. Como a gente queria que o dia fosse maior, para a gente dar conta de tudo que tem que fazer, mas muitas vezes a gente não está dando tempo para Deus, não está dando tempo para o irmão que precisa. Amém? Essa sociedade em que nós vivemos, ela vive sobre regimes políticos, né? Comunismo, socialismo, capitalismo. Hoje a igreja ela explica até através dos bispos, do Santo Padre, por que a gente tem que tomar cuidado com essas ideologias humanistas que nós perseguimos. Porque a partir do momento que ela diz, para você ser um ser humano pleno, você não precisa de Deus, já vai contra a palavra de Deus. Se ela te diz, acumule riquezas, acumule, esquece do outro, ela vai contra a palavra de Deus. Então eu não estou fazendo apologia aqui a nenhuma forma de pensamento político, né? Até porque a nossa visão no nosso país hoje, infelizmente, é de pessoas corruptas nesse meio, e deveriam ter pessoas santas e humanas de verdade, para olhar por todos, para que todos tenham vida em plenitude. Amém? Vamos nos colocar então de pé.